Olá, nessa aula eu abordo questões aplicadas pela banca IBGP em concursos para guardas municipais. Nessa aula abordaremos questões sobre a Lei nº 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Também abordaremos questões abordando o Código de Processo Penal e também a Lei nº 10.741 de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, e também questões abordando a Constituição Federal de 88. A banca IBGP, pessoal, é a banca que está realizando o concurso da Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, aí no estado de Minas Gerais. Eu quero deixar aqui a dica de apostila para esse concurso da Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, né? Essa apostila é formatada conforme o edital da banca IBGP, abordando todo o conteúdo cobrado, como língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções de informática, conhecimentos gerais e atualidades, legislação e conhecimentos específicos. Essa apostila pode ser adquirida tanto no formato digital quanto no formato impresso, e o link de acesso a essa apostila com a preparação completa para este concurso está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E aí passamos direto para a resolução das questões. A questão número 1 é a questão aplicada pela banca IBGP no ano de 2019, aí foi uma prova para a Guarda Municipal aí da cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. E aí a questão dizia que Sebastião Vitorino foi abordado por policiais em seu veículo particular. Após realizar busca em seu veículo, os militares encontraram no porta-malas uma espingarda calibre 28 carregada com munições para caça. Sebastião havia ganhado a arma do avô há muitos anos e não possuía qualquer registro ou permissão para transportar esse armamento. Nessa seara, em desfavor de Sebastião, é correto afirmar que deverá ser tomada a seguinte medida. Então, a gente tem aqui um caso, né, onde Sebastião foi pego aí pela polícia portando uma arma aí. E aqui a questão quer saber, né, a alternativa que traz a decisão correta aí a ser tomada pelos policiais, né, qual que vai ser o desfecho aí dessa ação. Letra A. Sebastião será preso e conduzido até a delegacia em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Letra B. Sebastião será detido e levado à autoridade policial em razão do cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826 de 2003, que é o estatuto do mesmo Estatuto do Desarmamento, né? Letra C. Sebastião será flagrado em razão da contravenção penal, né? E letra D. Sebastião será liberado no local, considerando que a arma de Sebastião tem origem idônea. Para resolvermos essa questão, a gente vai diretamente à letra da lei, ao Estatuto do Desarmamento, que é a Lei nº 10.826 de 2003. E aqui, diretamente na letra da lei, a gente está aqui na parte que trata do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E aí o artigo 14 diz que portar, que é a conduta que Sebastião estava tendo, né? Ele estava portando dentro do carro a arma de fogo. E aí diz que portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, vai ter uma pena de reclusão, é um crime, né? E vai ter uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, nessa questão, Sebastião está portando uma arma em seu carro, né? Portando uma arma de fogo de uso permitido. Porém, uso permitido quer dizer que a arma não é de uso restrito das Forças Armadas, por exemplo, né? Não quer dizer que ele pode possuir ou portar essa arma, né? E por ele estar portando essa arma, ele cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tá? Uso permitido quer dizer que não é de uso restrito das Forças Armadas essa arma, porém ele não tem autorização nem para portar, nem para possuir essa arma, né, como a questão disse. E aqui está disposto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, né, que fala aqui sobre o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Portanto, a alternativa correta para essa questão vai ser a letra A. Sebastião cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo, né? De porte ilegal de arma de fogo e está previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Passamos para a questão número 2, é uma questão também da Banca IBGP, aplicada para a mesma prova da questão anterior. O enunciado da questão diz que sobre o Código de Processo Penal e o Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa incorreta. Então, agora a gente vai buscar a alternativa que está incorreta, e aqui eu faço um destaque, porque essa banca ela cobra muito, né? Ela pede pela alternativa que está incorreta e não, ela costuma fazer isso, né? Pede mais pela alternativa que está incorreta do que pela que está correta, então costuma confundir o candidato. E a gente vai tratar do Código de Processo Penal e do Estatuto do Desarmamento numa mesma questão. E aí as alternativas, né? A letra A diz que considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, né? Pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Para resolvermos essa questão, a gente vai diretamente ao Código de Processo Penal, diretamente na letra da lei, para a gente verificar se essa alternativa A faz uma afirmação correta, né, sobre essa situação aqui de flagrante delito. Aqui, diretamente na letra da lei, a gente tem aqui no artigo 302 do Código de Processo Penal, né, diz que considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1. Está cometendo a infração penal. O inciso 2. Acaba de cometê-la. E o inciso 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E o inciso 4, né, diz que é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, está correta, né? Todas as afirmações que fazem a letra A estão corretas. É isso mesmo aqui quanto ao flagrante delito, né? A gente está tratando aqui do flagrante delito nessa situação que traz a letra A. Porém, não é essa a alternativa que a gente está procurando. A gente está procurando a incorreta. Então, a gente descarta a letra A porque faz uma afirmação correta em relação ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, no que diz a respeito de flagrante delito. E por isso está correta, a gente descarta porque a gente está procurando uma alternativa que traz uma afirmação incorreta. A letra B diz que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão, né, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, aqui, numa situação de flagrante delito, diz que qualquer pessoa, né, qualquer do povo, pode prender e as autoridades policiais deverão, né, os agentes policiais deverão prender qualquer pessoa que seja encontrada numa situação de flagrante delito. Para a gente verificar o que diz a lei, se está correta essa afirmação, a gente volta ao Código de Processo Penal, agora no artigo 301, que diz que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, é exatamente o que diz a letra da lei, né? A alternativa diz a mesma coisa que diz o artigo 301 do Código de Processo Penal. O cidadão comum pode, em uma situação de flagrante delito, prender o autor do delito, mas a autoridade policial deve prender, né? Cumprindo o seu dever legal. E, portanto, a alternativa B também faz uma afirmação correta, e como a gente está procurando a incorreta, a gente descarta a letra B. A letra C diz que deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade é crime de omissão de cautela.
Para verificarmos o que diz a lei, né, a gente vai agora ao Estatuto do Desarmamento, não mais ao Código de Processo Penal, agora a gente vai ao Estatuto do Desarmamento para verificar essa afirmação que faz a letra C. E aí passamos para a letra da lei, e aqui no Estatuto do Desarmamento a gente tem que, na parte que fala da omissão de cautela, aqui no artigo 13, diz que deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade é crime e a pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Então, o Estatuto do Desarmamento, né, prevê que a omissão de cautela na guarda da arma de fogo, né, facilitando o acesso a menores de 18 anos ou pessoa com deficiência mental, configura crime. Né? Então, a alternativa C também faz uma afirmação que está correta, é isso mesmo, é omissão de cautela, né? Deixar aí de ter o devido cuidado com a arma de fogo e isso configura um crime, né, previsto no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento e, portanto, a letra C a gente descarta porque faz uma afirmação correta, a gente está procurando a incorreta. A letra D diz que considera-se em flagrante delito apenas quem está cometendo a infração penal e não quem já cometeu ou está fugindo após cometer. Então aqui a gente está numa situação de flagrante delito, né? E aqui a alternativa diz que considera-se em flagrante delito apenas quem está cometendo a infração penal naquele momento, e não quem já cometeu ou está fugindo após cometer a infração penal. Vamos diretamente ao Código de Processo Penal, agora aqui no artigo 302, para a gente verificar que considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la, né? E aqui o inciso 3 diz que quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, segundo o Código de Processo Penal, né, além da pessoa que está cometendo a infração no momento da prisão, também pode ser considerada em flagrante delito aquela pessoa que acabou de cometê-la ou está fugindo após cometê-la, né? Portanto, é a alternativa que traz uma afirmação incorreta, né? E é essa que a gente está procurando. A alternativa D está incorreta porque diz que não é considerado flagrante delito quem está fugindo, né? E quem está fugindo é sim está sim em flagrante delito, né? Quem está fugindo após cometer uma infração penal e, portanto, a letra D é a alternativa que a gente está procurando, a que traz uma afirmação incorreta. A alternativa incorreta para a questão número 2, a alternativa que a questão pedia é a letra D. A questão número 3 é também uma questão aí da mesma prova, né? Pela banca IBGP. E aí diz o seguinte, que é acerca do Estatuto do Idoso, então a gente vai tratar agora do Estatuto do Idoso, que depois recebeu uma nova nomenclatura, né? Agora se chama Estatuto da Pessoa Idosa, mas até essa prova aqui, até a data dessa prova ainda não tinha sido alterado, né? Acerca do Estatuto da Pessoa Idosa, assinale a alternativa incorreta. Então, mais uma vez, aqui eu faço destaque porque a banca pede a alternativa que está incorreta. E a gente tem que ter muito cuidado para não errar, né? Aqui na hora da prova. A letra A diz que aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, bastando para o tanto apresentar qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade. Então, para verificarmos a afirmação que faz a letra A, né, quanto à gratuidade aí nos transportes coletivos urbanos e semi-urbanos aos maiores de 60 anos, a gente vai diretamente ao Estatuto da Pessoa Idosa para ver o que diz sobre isso. E aí passamos diretamente para a letra da lei, né, da Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. E aqui no artigo 39, né, no capítulo que fala do transporte, a gente tem aqui o artigo 39 falando que aos maiores de 65, né, aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
Portanto, pessoal, o Estatuto da Pessoa Idosa assegura aos maiores de 65 anos, né, a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, e não aos maiores de 60 anos, como diz a alternativa. Portanto, a alternativa faz uma afirmação incorreta, né, está em desacordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, e é essa alternativa que a gente está procurando, né? A letra A faz uma afirmação incorreta, porque fala que aos maiores a gratuidade será assegurada aos maiores de 60 anos, quando na verdade é aos maiores de 65 anos, como está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, e portanto a letra A é a alternativa que a gente está procurando, porque estamos procurando, vale lembrar, a alternativa que está incorreta. E aí a letra B diz o seguinte, que nos veículos de transporte coletivo, públicos, urbanos e semiurbanos, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados, com placa de reservado, preferencialmente para idosos. E aí a gente vai novamente no artigo 39, só que dessa vez a gente vai ler o parágrafo 2º do artigo 39, né, do Estatuto da Pessoa Idosa, que diz que nos veículos de transporte coletivo, de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados, com placa de reservado, preferencialmente para pessoas idosas. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, prevê a reserva de 10% dos assentos nos transportes coletivos urbanos e semiurbanos para os idosos, indicados com uma placa de identificação. Então, é uma afirmação correta, e a gente estava procurando a alternativa incorreta, né? Então a gente eliminaria, na hora da prova, a gente eliminaria a letra B, porque faz uma afirmação correta, a gente está procurando a incorreta. A letra C diz que no sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, bem como desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então a gente vai novamente, né, à letra da lei, lá no artigo 40 do Estatuto da Pessoa Idosa. E aí a gente passa para a letra da lei, e aqui no artigo 40, no Estatuto da Pessoa Idosa, aqui no site do Planalto, diz que no sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, e aí a gente vai ler os incisos, né? O inciso 1 diz que há reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E o inciso 2, desconto de 50% no mínimo, né, no valor das passagens para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, a gente pode ver aqui, né, que do jeito que está disposto lá na letra da alternativa, né, do jeito que está disposto na alternativa, está disposto também no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Quanto aí a reserva de 2 vagas gratuitas aí no veículo, né? Interestadual para a pessoa idosa, né? Aquela que tem o salário, tem uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, e aí, portanto, está correta a afirmação, a gente está procurando a incorreta, a gente também eliminaria a letra C. E a letra D diz que é assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade ao idoso. E aí a gente vai ao artigo 41, a gente vai agora ao artigo 41 da lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que diz que é assegurada a reserva para as pessoas idosas, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, aos quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade à pessoa idosa. Então, é exatamente o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa, né? O que diz o artigo 41 também diz a letra D,
né? 5% das vagas dos estacionamentos devem ser reservados às pessoas idosas, né? E, portanto, a alternativa faz uma afirmação que está correta, que está de acordo com o que diz a lei. E aí, então, a gente elimina também, porque a gente não quer a correta, a gente quer a incorreta, e é mesmo a alternativa, a alternativa que está incorreta, como pediu a questão número 3, é a letra A. A letra A é a resposta dessa questão número 3. A questão número 4 é uma questão aí para a mesma prova, né? Que diz que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, são direitos do cidadão, exceto. Então, mais uma vez, a gente vai procurar aquilo que não é um direito do cidadão, de acordo com a Constituição Federal. A gente está tratando agora da Constituição Federal de 88. A gente vai procurar aquilo que não é um direito do cidadão por conta desse exceto aqui. E aí as alternativas, né? Diz o seguinte, que a letra A diz que não ser processado, né, são direitos do cidadão, exceto. Letra A, não ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Para a gente verificar a afirmação que faz a letra A, a gente vai diretamente à letra da lei da Constituição Federal de 88. E aí, lá no artigo 5º, a gente está aqui no inciso 53, né? No inciso 53. E aqui a gente tem que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, é um direito do cidadão, né? É um direito do cidadão ser processado e sentenciado apenas pela autoridade competente, garantindo assim um julgamento justo, né? Então, a afirmação que faz a letra A está correta. A gente não procura a afirmação que está correta. A gente procura aquilo que não é um direito previsto, né? Aquilo que não é um direito previsto na Constituição Federal por conta do exceto no enunciado. Então, como a letra A traz um direito previsto na Constituição Federal no artigo 5º, né, no inciso 53, a gente elimina a letra A. A letra B diz que não ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Para a gente verificar, agora a gente vai no mesmo artigo 5º, né? Só que agora a gente vai no inciso 54, e aqui que diz que ninguém será privado de liberdade, né, ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, o devido processo legal é um princípio fundamental, né, que garante que ninguém possa ser privado da liberdade ou de seus bens sem um processo legal justo e imparcial. Então, está correto, é previsto na Constituição Federal, a afirmação que traz a letra B, portanto, a gente elimina também. Está previsto sim na Constituição Federal como um direito, né, do cidadão, e aí a gente elimina a afirmação que faz a letra B. A gente elimina porque está correta, né? A gente está procurando a incorreta. A letra C diz que não ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Agora a gente vai lá no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, e aqui o inciso 57 diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Exatamente o que diz a alternativa C, né? Está correta a afirmação. O princípio da presunção da inocência garante que ninguém será considerado culpado até que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado e, portanto, a gente elimina também a letra C porque traz uma afirmação que se trata de um direito previsto na Constituição. A afirmação correta. A gente está procurando a incorreta e sobrou a letra D. E aí sobrou a letra D, diz que não ser preso em razão de questões relativas ao direito civil, tais como inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia ou A do depositário infiel. Então a gente está tratando agora do direito civil, né? A situação do direito civil, e a questão está falando que não há possibilidade de ser preso em questões relativas ao direito civil, tais como inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia ou a do depositário infiel. Para a gente verificar o que diz a Constituição Federal, a gente vai aqui no artigo 67, né, da Constituição, e aqui o inciso 67 do artigo 5º, né, da Constituição,
E aqui o inciso 67 diz que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, como diz a letra da lei, né, nesses casos relacionados ao direito civil, né, justamente os casos específicos, né, citados na alternativa, é sim possível a prisão. Nesses casos, né, que a alternativa trouxe, é sim possível a prisão, mesmo se tratando do direito civil. Ou seja, não haverá prisão por dívida, mas nesses casos que a alternativa trouxe, pode sim haver. E por isso essa alternativa está incorreta, né? E é essa que estamos procurando. Está em desacordo com o que está disposto no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Portanto, a alternativa que a gente está procurando, a que traz aquilo que não é um direito, né, que está em desacordo com a Constituição, é a letra D. E aí a questão número 5 é uma questão aplicada para a Prefeitura de Betim no ano de 2022, aí para o cargo de guarda municipal também pela banca IBGP. Diz que nos termos da Constituição Federal, Constituição da República de 88, né, são competências da Polícia Federal, exceto. Então a gente está procurando aqui, a gente vai tratar da Constituição, vai falar sobre a Polícia Federal e, mais uma vez, a gente tem aqui o exceto, né? A gente vai procurar aquilo que está incorreto, né? E aí, em relação às competências da Polícia Federal. Então, a gente está tratando aqui sobre as competências da Polícia Federal que estão previstas na Constituição Federal. E aí, a letra A diz que apurar infrações penais é de competência da Polícia Federal, exceto, e a gente vai procurar aquilo que não é uma competência da Polícia Federal, né? A letra A diz que apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, como as outras infrações cuja prática tenha repercussão estadual e exija representação uniforme, seguindo se dispuser em lei. Para resolvermos, pessoal, a gente vai até o artigo 144, que é um artigo muito cobrado em provas para o cargo de guarda municipal, né? A gente vai até o artigo 144 da Constituição para a gente verificar o que é dito em relação a isso. E aqui na letra da lei, a gente tem aqui que a segurança pública é dever do Estado, né? Direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, né? É que a gente tem o órgão da Polícia Federal, né, previsto aqui. E agora a gente vai ao parágrafo 1º, pessoal, aqui no inciso 1. E aí o parágrafo 1º, aqui diretamente na letra da lei da Constituição Federal, diz que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a... E aí o inciso 1, apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser a lei. Então, aqui eu destaco uma infração que precisa ter repercussão interestadual ou internacional, né? Então a Polícia Federal ela vai apurar infrações penais, né, entre outras, cuja a prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. E a alternativa diz o seguinte, a gente vai ver aqui, ó, que ela fala de repercussão estadual e não interestadual, e por isso ela está incorreta, né? A Polícia Federal ela vai atuar num caso, né, que tem repercussão, no caso de infração, cuja repercussão seja interestadual ou até mesmo internacional, né? Porque aí precisa aí, de uma repressão uniforme. E, portanto, a alternativa A diz que a Polícia Federal vai atuar num caso que tem uma repercussão estadual e, portanto, faz uma afirmação incorreta, e é essa que a gente está procurando, né? Por conta do exceto aqui,
a gente está procurando aquela que faz uma afirmação incorreta, né, em relação às competências da Polícia Federal e, portanto, a letra A é a alternativa que a gente está procurando, né? É a incorreta. A letra B diz que é de competência da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então, agora a gente vai para o inciso 2º aqui do parágrafo 1º, né, do artigo 144, que diz que prevenir é de competência da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de sua competência. Portanto, a Polícia Federal tem competência para prevenir e reprimir o tráfico de drogas, né, o contrabando e o descaminho, e, portanto, a alternativa B faz uma afirmação que está correta, a gente está procurando a incorreta, né, em relação às competências da Polícia Federal, e, portanto, a gente elimina também a letra B, porque está correta, né? A gente está procurando a incorreta que já está marcada a letra A. A letra C diz que é de competência da Polícia Federal, né? São competências da Polícia Federal exercer as funções da Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Para verificarmos, agora a gente vai aqui no inciso 3, né, do parágrafo 1º do artigo 144, que diz que exercer as funções da Polícia é de competência da Polícia Federal exercer as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Portanto, a polícia exerce as funções de polícia marítima, né, aeroportuária e de fronteiras, atuando para garantir a segurança nessas áreas. E então, a letra C, a gente elimina também a letra C porque faz uma afirmação que está correta, está de acordo com a Constituição Federal em relação às competências da Polícia Federal, e a gente elimina porque a gente está procurando a incorreta. A letra D diz que é de competência da Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E aí agora a gente pula aqui para o inciso 4, né, do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal, que diz que é de competência da Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E, portanto, é exatamente o que diz a alternativa, né? A afirmação é uma afirmação correta, porém não é a alternativa que a gente está procurando, a gente estava procurando a incorreta, e a alternativa que está incorreta, e a resposta para essa questão número 5 é a letra A de amor. Então, terminamos aqui a aula de resolução de questões, né, da Banca IBGP. Se essa aula lhe ajudou nos seus estudos, eu peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.